Olá, turma! Que bom voltar novamente às nossas aulas de Novo Testamento. Uma das partes mais importantes da Bíblia, não que o Antigo Testamento não o seja, é importantíssimo, mas o Novo Testamento é o cumprimento das promessas que nós encontramos no Antigo Testamento. Portanto, é ali, no Novo Testamento, que nós encontramos a plenitude da revelação divina na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós vamos evangelizar alguém, nós não começamos pelo livro de Levíticos, por exemplo, que na teologia do Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós não vamos, ao evangelizar alguém, começar pelo livro de Isaías, outro exemplo, mas ele é um profeta messiânico, isto é, um profeta que aponta para o Messias. Nós vamos direto ao Novo Testamento. E, muito especificamente, nós vamos direto ao Evangelho de João. É isso mesmo. O Evangelho de João é o evangelho mais utilizado para evangelização, porque ele tem uma linguagem simples, direta, apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, e a própria proposta da escrita do Evangelho de João, nós veremos que o propósito é exatamente este: gerar fé, conduzir as pessoas à fé em Cristo Jesus. Nós vimos nas nossas últimas aulas sobre os evangelhos sinóticos. Nós vimos que os três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados assim de sinóticos, que quer dizer ver em conjunto. Então a gente aprendeu que esses três evangelhos são estudados juntos, porque eles apresentam a mesma sequência geográfica. Jesus começando o seu ministério e exercendo o ministério basicamente no norte do estado de Israel, ali na Galileia, atravessando o mar, indo para as regiões extremas do norte, nas cidades ali da Galileia. E, segundo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus desce para Jerusalém apenas para morrer. Ali em Jerusalém, ele passa uma semana na cidade, semana esta que termina com a sua morte. Os três evangelhos sinóticos trabalham nesta sequência geográfica. Galileia, Jesus indo para as outras regiões do norte, saindo da Galileia, Jesus exercendo o ministério na Judéia, isto é, em cidades que pertenciam ao sul da Palestina, na Judéia, e especificamente terminando o seu ministério e sua vida terrena na cidade de Jerusalém. Os três evangelhos sinóticos, nós também vimos que eles tratam basicamente dos mesmos materiais, as mesmas falas de Jesus, quase que idênticas. Isso é algo impressionante. Nós vimos que, de fato, eles se utilizavam mutuamente, né, pela proximidade literária, isto é, da escrita, pela proximidade das questões teológicas, dos ensinos, das parábolas. A ordem muda um pouquinho, né? A ordem muda um pouquinho, mas a gente vê que os evangelhos sinóticos trabalham desta mesma perspectiva. Nós, geralmente, nos estudos do Novo Testamento, nós separamos o Evangelho de João dos três sinóticos, porque o João trabalha diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por exemplo, Mateus e Lucas trazem relatos do nascimento de Jesus, porque são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas trazem parábolas, muitas parábolas, que eles relatam da mesma maneira. Mas o Evangelho de João não traz nenhuma parábola das que nós lemos nos sinóticos. Portanto,
João, o Evangelho de João, ele é estudado à parte porque ele segue uma outra perspectiva, tem um propósito igual do sinótico, que é apresentar Jesus, sim, né? Mas de uma outra forma, né? Há um pai da igreja, isto é, um pastor, um teólogo do século II, que dizia que João escreveu o evangelho espiritual. Os três são espirituais, os quatro são espirituais. Mas ele quis se referir a isto, que João não cita tanto como os sinóticos o aspecto terreno de Jesus, ir e vir, entrar nas cidades, sair das cidades, enfim, né? João se ocupa com longos sermões de Jesus, com longas dissertações, isto é, discursos, pregações, ensinos, longas, textos muito grandes. Até uma oração gigantesca de Jesus está em João 17, que nós não encontramos nos outros três evangelhos. Portanto, João é estudado à parte. Eu quero convidar você então a juntos caminharmos um pouco sobre este evangelho maravilhoso, o evangelho do apóstolo João, filho de Zebedeu, um dos discípulos chamados por Jesus para ser primeiramente discípulo, depois apóstolo, e ele escreveu este seu evangelho. Além do evangelho de João, João escreveu também 3 cartas, 3 epístolas, primeira, segunda e terceira, João já perto do final do Novo Testamento. E também João, este mesmo João que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João, as 3 cartas, também escreveu o livro de Apocalipse. Então veja, quem é um autor que trabalhou muito, que Deus o abençoou muito para deixar para a igreja esses grandes escritos, o Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª João e o livro de Apocalipse. E eu quero começar a tratar deste Evangelho maravilhoso, e se você não leu todo o Evangelho de João, meu incentivo é que você o faça. Não dá para tratar de coisas agora e você está totalmente alheio ao que está sendo dito, isto é, nunca leu, nunca passou por aquele texto, então fica mais difícil de compreender. É preciso que você leia o Novo Testamento. A gente estuda outros livros, lê outros livros, sim, a gente lê, estuda, mas o acesso constante, contínuo, diário ao texto sagrado é condição essencial para o crescimento espiritual e para o conhecimento bíblico, para nós, como líderes, ensinarmos a Igreja de Cristo no caminho do Evangelho. Então, veja só, eu quero começar o Evangelho, esse estudo de João, tratando do que ele não traz, do que ele omite. Omitir é sinônimo de silenciar. João silencia, ele omite, ele não fala, ele não escreve, porque não quis, porque não estava dentro do seu propósito, da sua intenção, né, original, ou ele não teve acesso, ninguém sabe. O fato é que coisas que os evangelhos sinóticos trazem, João, algumas coisas João não traz, ou porque não achou necessário, uma vez que certamente ele conhecia os outros evangelhos. Então, se os outros evangelhos já trazem, especialmente Mateus e Lucas, trazem relatos do nascimento de Jesus, então talvez João apóstolo tenha pensado assim: eu não vou tratar novamente deste assunto, porque Lucas e Mateus já tratam da narrativa do nascimento de maneira assim, importante, necessária, completa, então eu vou tratar de outra coisa. Talvez João tenha pensado assim. Por isso que ele omite, né? Então eu acho até que ele omite por questões de intenção, não porque ele desconhecia, porque ele, como apóstolo, certamente teve acesso a todo esse material que ele omite. O que João não traz no seu evangelho? João não traz, como já disse, relatos do nascimento de Jesus. Você que já leu Mateus, percebe
que o começo do Evangelho trata do relato do nascimento de Jesus, dos magos do Oriente, aquela história que nós lemos muito e pregamos muito na época do Natal. O outro evangelho que trata do nascimento de Jesus é o evangelho de Lucas. Também fala, no lugar dos magos, Lucas se refere aos pastores. Em Mateus, são os magos do Oriente que vão até o menino Jesus. No caso de Lucas, são os pastores que vão, né? Então, são relatos contraditórios? Não, não são contraditórios, eles são complementares. Diante da intenção do autor, ele viu os dois eventos e pensou consigo mesmo, eu vou utilizar este relato porque condiz com a minha intenção autoral, né? Então, e nós já vimos isso, que o relato do nascimento de Jesus, registrado por Mateus, tem por foco José. O relato do nascimento é em cima do relato da pessoa de José. No Evangelho de Lucas, o relato é sobre a pessoa de Maria. É algo impressionante a gente, ao ler, perceber essa diferença. Ponto de vista do relato do nascimento de Jesus em Lucas é Maria. O ponto de vista do nascimento de Jesus de Mateus é o ponto de vista de José. Nós já falamos sobre isso, né? Não vamos repetir, não vamos gastar tempo com isso, mas esse relato tão importante, sobretudo para a época natalina, João não traz. Ele não julgou diante do seu propósito, uma vez que já havia estes relatos em Mateus e Lucas e que João certamente teve conhecimento dos outros evangelhos, João não considerou necessário trazer, ele tinha limitações no que tange ao material de escrita, que era muito caro, papiro, tinta, então era preciso colocar a sua intenção autoral, a sua necessidade para os seus ouvintes dentro do papiro, né? Então, João julgou necessário não incluir. Portanto, ele omite os relatos do nascimento de Jesus. Ele não traz este relato. Uma outra coisa que João não traz, um outro relato, é o batismo de Jesus. Que coisa, né? Os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os três trazem o relato do batismo de Jesus. João não se refere a ele, né? Não se refere ao batismo de Jesus. Um terceiro material que João omite, isto é, não traz no seu evangelho, é o episódio da tentação de Jesus, muito claramente visto nos sinóticos, muito claramente visto em Mateus e Lucas, por exemplo, né, que trazem uma ordenzinha diferente, mas em síntese é o mesmo episódio. João não traz a narrativa da tentação de Jesus, em que João disputa, por assim dizer, né? Ele não luta de igual para igual, porque é o Filho de Deus, é maior, mais poderoso que o diabo. Mas ele trava ali um confronto e o que chama atenção é a arma de Jesus sobre Satanás, que é a palavra. Nas três tentações, nas três respostas de Jesus a Satanás, ele não usa outra coisa que não a palavra de Deus e, claro, o Antigo Testamento, especialmente o livro de Deuteronômio. Então ele não traz o relato da tentação de Jesus. É algo assim incrível, nós aceitamos, porque é um relato canônico, né? Já sabemos o que é canônico, inspirado, né? Portanto, João foi um autor inspirado, o escrito dele é inspirado, então ele omite a última ceia. João não considerou, uma vez que ele já tinha conhecimento dos demais evangelhos, incluindo no seu evangelho a última ceia, o relato daquele jantar de Páscoa de Jesus com os seus discípulos e todo aquele clima em que Jesus diz que um deles irá traí-lo
e aquele clima pesado entre os discípulos, João não traz essa narrativa da última ceia. Um outro material que João não traz é a narrativa do Getsêmani, aquele momento de angústia de Jesus em que ele ora ao Pai, pede ao Pai que passe dele aquele cálice, cálice amargo do sofrimento, daquela morte cruel, a morte de cruz. Jesus era, como o próprio João diz, né? Era o Deus encarnado. Então Jesus, embora Deus, sentia dores. Jesus, embora o Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, sentiu sede, sentiu fome, cansaço, sentiu as dores dos açoites romanos, derramou sangue, portanto era um Deus encarnado, era um ser humano também. E João não traz a narrativa desse momento tão importante de Jesus, que é o sofrimento no jardim do Getsêmani, quando ele ali pede, como já dito, para Deus passar dele aquele momento tão difícil, mas ele recebe apoio divino do Pai e recebe dali, ele já sai para a prisão e posteriormente para a morte de cruz. João não traz, portanto, esta narrativa deste sofrimento de Jesus que os evangelhos sinóticos trazem. Um outro material literário que João não traz é a narrativa da ascensão de Jesus. Você já deve lembrar-se, né, que os evangelhos tratam da prisão em Jerusalém, trata da morte de Jesus, do sofrimento envolvido à morte, e também trata da ressurreição. Jesus, os evangelhos terminam com Jesus ressurreto. Isto é o quê? Jesus sai dos mortos. Ele não foi programado, a missão dele não foi programada para ficar lá. O túmulo está vazio, ele está vivo. E os evangelhos sinóticos registraram isto, né? Que Jesus está vivo, que o túmulo está vazio. Então Mateus, Marcos e Lucas registram a ascensão de Jesus pós-ressurreição, né? Então, o que é a ascensão? Jesus é preso, Jesus é torturado, é julgado injustamente, Jesus é morto na cruz, Jesus ressurge dos mortos, reaparece aos discípulos. Em seguida, ele sobe para o Pai, volta para o céu, numa ida visível. Lembra que, inclusive, até o começo do livro de Atos, começa com a ascensão de Jesus. Então, o anjo até fala para os discípulos em Atos: por que vocês estão olhando para cima? Este que vocês viram subir, ele vai descer, ele vai voltar. Esta narrativa da ascensão que especialmente Atos traz, João não traz, né, essa narrativa da ascensão. Exorcismos. Os exorcismos, pessoas endemoniadas, possessas pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo, elas perdem as suas faculdades mentais, elas não se controlam mais, elas são controladas pelo espírito imundo, segundo Jesus. E as pessoas deixam de estarem normais para grunhirem, para se arrastarem no chão, para se jogarem na água, no fogo, como há aos relatos dos evangelhos. Estes exorcismos que Jesus pratica nos sinóticos não aparecem em João. Jesus não expulsa demônios em João, né? Então é um dado importante. E outra coisa que João não traz são os relatos, os discursos de Jesus em forma de parábolas. Parábolas é uma metodologia de ensino, isto é, Jesus queria ensinar um assunto espiritual, uma matéria espiritual, um conteúdo espiritual. Se ele for apresentar esta matéria espiritual da maneira como
exige, os homens não entenderiam, porque é um assunto profundo, espiritual, eterno, infinito, como as coisas de Deus o são. Mas Jesus usava parábolas, isto é um recurso de ensino que toma exemplos simples da natureza para explicar assuntos profundos do Evangelho e do reino de Deus. Então ele diz que o reino de Deus é uma semente plantada no campo, e ele vai ensinar o que é o reino de Deus, é uma dracma perdida que alguém acha de grande valor, enfim, né? Ele vai explicar por parábolas assuntos, conteúdos tão profundos que de outra maneira talvez os seus ouvintes, nem nós, iríamos entender. João não traz estes conteúdos que são abundantes nos sinóticos, especialmente em Mateus e Lucas. Também aparece em Marcos. João não traz parábolas como as dos sinóticos. Portanto, aquelas longas parábolas, por exemplo, do capítulo 13 de Mateus, João não traz, né? Então, esses são alguns conteúdos que João decide não abordar, porque nós encontramos nos outros evangelhos. Portanto, a lição que nós tiramos de imediato é que não dá para aprender sobre Jesus Cristo no único evangelho. Eu tenho que ler os 4, porque os 4 não são concorrentes entre si, não são opostos entre si. Eu não posso escolher um em detrimento, isto é, e separar o outro. São 4 olhares para o mesmo ponto, para Jesus Cristo. Enquanto que um silencia num aspecto, o outro ressalta, né? O outro pontua, enfim. Então é importante ler os 4 evangelhos. Bom, nós tratamos daquilo que João omite, isto é, não traz no seu evangelho. Agora vamos tratar daquilo que só ele traz. Só João registrou, só João teve, entre aspas, o interesse de trazer diante do seu propósito ao escrever o seu evangelho. Então, material exclusivo de João, isto é, só está no evangelho, não está em Mateus, não aparece em Marcos e Lucas também não registra. Por exemplo, em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos um relato ali que é conhecido como as bodas de Caná da Galileia. Caná é uma cidade na região da Galileia. Nesta cidade houve um casamento que, numa linguagem erudita, né, chama-se de bodas. É o casamento. Então ele foi convidado, diz lá João, que Jesus, os seus discípulos, inclusive Maria também estava lá, a sua mãe terrena, foram convidados para este casamento. Em um dado momento, o vinho acabou, Jesus transforma água em vinho, é o relato ali do capítulo 2. Este relato deste milagre, deste sinal, vamos já ver por que a diferença entre sinal e milagre, este sinal só aparece em João e agora no capítulo 2. No capítulo seguinte, no capítulo 3, há um diálogo de Jesus com um judeu. O nome dele é Nicodemos. Esse diálogo importantíssimo no capítulo 3, em que Nicodemos pergunta a Jesus como ele pode alcançar a vida eterna. E Jesus trava um diálogo ali, dizendo, olha, preciso nascer de novo. Nicodemos não compreende e diz, como eu posso nascer de novo já sendo velho, isto é, não entendia, ele era um chefe, ele era uma autoridade judaica e não compreendia os ensinos de Jesus. Veja, como o ensino do reino é um ensino difícil, né? Profundo, não difícil, mas profundo. E Jesus procura tratar esses assuntos profundos, espirituais, da maneira mais simples possível, como, por exemplo, nascer de novo. Para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. E nascer de novo é nascer do Espírito e não da religião judaica. Jesus queria ensinar isso para Nicodemos. Esse diálogo só aparece em João, capítulo 3, de 1 a 15. No capítulo seguinte, veja só quanto material exclusivo de João, né? No capítulo seguinte, no capítulo 4, portanto, aparece um outro diálogo de Jesus com uma mulher.
chamada mulher samaritana, isto é, natural de Samaria, no norte do estado de Israel, um local em que os judeus não se dão, né? Na época não se davam, né, com os samaritanos. Isso historicamente, isso vem da época pós-exílica, por volta de 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, já havia essa inimizade entre samaritanos e judeus. Então Jesus trava um diálogo com essa mulher. Jesus estava cansado, com sede, parou no poço, a mulher estava lá, pediu água, e a mulher se surpreende pelo fato de um judeu se dirigir a um samaritano. E João abre uma nota, abre um parêntese, dizendo que os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus conversa com ela, pede a água, e ele diz, em dado momento desse diálogo, se você conhecesse quem está falando contigo, você pediria e ele te daria água viva, ou água da vida. É um diálogo assim maravilhoso, esclarecedor, é importantíssimo ter acesso, ler, portanto, este diálogo de Jesus que só aparece no Evangelho de João, no capítulo 4, de 1 a 42, olha só, é uma narrativa grande. Uma outra narrativa que só aparece em João está no capítulo 13, que é quer dizer, 11, né, perdão, ainda 11, de 1 a 45, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos, Jesus os amava, os conhecia, frequentava a casa deles e Lázaro veio a morrer. E Jesus foi lá, sendo avisado que ele estava doente, Jesus demorou-se a chegar. A trama do texto nos apresenta que ele foi atender uma outra necessidade. Enfim, quando chegou em Betânia, onde morava Lázaro com suas irmãs, Lázaro já estava morto há 4 dias. E as irmãs, tanto Marta quanto Maria, reconhecem que se Jesus estivesse lá, isto é, quando o irmão ainda estivesse vivo, embora doente, ele não teria morrido. E Jesus fala dos versículos mais maravilhosos: aquele que crê, ainda que morra, viverá. E é claro que ele está falando em termos de crer no Evangelho e viver para sempre. Mas naquele momento, ele ressuscita Lázaro. Lázaro sai do túmulo e é reconduzido às suas irmãs, à sua família. E aquilo causa um alvoroço na cidade, na pequena cidade de Betânia ali. Portanto, no capítulo 11 nós lemos isso, que só está no Evangelho de João. No capítulo 13, sim, que eu até havia antecipado, há um episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos. Capítulo 13. Os discípulos estão lá e Jesus pega uma toalha, coloca no ombro, etc. Uma forma simples, né, de dramatizar, da gente enxergar esse momento. Pega uma bacia com água, começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz: eu sou mestre, vocês são os discípulos, era para vocês estarem fazendo isso em mim, mas eu estou fazendo em vocês, isso para servir de exemplo de humildade. Portanto, o lava-pés que a Igreja Católica pratica, que infelizmente, eu até adianto, infelizmente muitos pastores evangélicos têm esse cerimonial nas suas igrejas uma vez por ano. Jesus não quis instituir essa prática literal de lavar os pés. O que Jesus quis mostrar é a humildade que nós temos que ter de exercer com o outro. Então ele diz: eu sou mestre, então era para vocês estarem lavando os meus pés. Naquela época, esta ação de lavar os pés, esta atitude, esta prática, este ofício, era dedicado aos servos, aos escravos. Naquela época, as pessoas andavam de sapatos abertos, não é sapato fechado como hoje, né? As sandálias eram tiras presas aos pés. Lá naquela época não havia, afora as estradas romanas, que eram pavimentadas com pedras, as demais estradas eram de barro, eram de chão mesmo, né? Então, ela era uma região muito seca, na época da seca. Então, levanta muita poeira. As pessoas andando por aquelas ruas empoeiravam os pés. E uma das atitudes de quem recebia a visita como cortesia, como sinal de
de hospitalidade era lavar os pés do visitante. Era como se ele dissesse assim, olha, você é bem recebido na minha casa. E quem fazia isso? O escravo, o servo, o discípulo. E Jesus, o mestre, diz, eu sou o mestre, estou fazendo isso para servir de exemplo para vocês. Lavem os pés uns dos outros. Mas não é um lava-pé literal para nós fazermos uma vez por ano, como a Igreja Católica faz, ou como eu já disse, infelizmente, há pastores evangélicos que fazem também como se isso fosse um ritual da igreja. Então é uma forma de ler errado, né, o texto. Então a gente precisa ter cuidado ao trazer como a instituição do culto esses exemplos que essas práticas que não são literais, né? A gente tira a lição dali. Mas este episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos só está em João no capítulo 13. No capítulo 14 e no capítulo 16, são dois capítulos, 14 e 16, há um longo ensino sobre o Espírito Santo. Então, João traz textos esclarecedores que os outros evangelhos não trazem. Conteúdos maravilhosos, importantíssimos para nós conhecermos o ofício, o ministério, por que nós temos o Espírito Santo e como ele chegou a nós. João traz esse conteúdo, né? Só ele traz. No capítulo 17, como já citei anteriormente, é um longo capítulo, é uma oração de Jesus. Oração chamada sacerdotal. Jesus ora pelos seus discípulos. E há um momento da oração que ele diz, eu não oro, Pai, somente por estes, isto é, pelos discípulos ali, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Portanto, no capítulo 17 de João, Jesus orou pelos discípulos e também por você aí e por mim aqui. Ele já orou no primeiro século e nós temos acesso a esta oração no capítulo 17 do Evangelho de João, que somente João traz, os outros sinóticos não trazem. Os demais evangelhos, né? Os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas não trazem. Um último conteúdo que é exclusivo de João são certos retratos de personagens que os outros evangelhos só citam o nome, mas João traz retratos, isto é, ele acrescenta dados de características pessoais, até psicológicas, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre Tomé, vai ler João 11, versículo 16, vai ler João 14, versículo 5, vai ler João 20, de 24, né? 29 está 19 aí, mas é 29. Portanto, João 11, 14 e 20 são textos que nós conhecemos melhor Tomé. E Filipe também. Filipe nós conhecemos muito melhor em João, no capítulo 5, no capítulo 14. Capítulo 5, versos 6 a 7, 14, 8 e 9. Um último personagem que João traz e traz retratos, isto é, características que ampliam o nosso conhecimento sobre aquele personagem é André. No capítulo 1, do 40 a 41, no capítulo 6, 8 e 9, e capítulo 12, versículo 22. Então, quem quiser conhecer mais sobre Tomé, sobre Filipe, sobre André, vai se dirigir ao Evangelho de João, porque traz esses retratos que os demais evangelhos não trazem, silenciam-se, portanto. Esses são os conteúdos exclusivos de João. Se nós quisermos aprender esses conteúdos, nós temos que saber que eles estão em João e não estão em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. E mais uma vez eu pontuo, eu ressalto, eu insisto que a nossa leitura sobre Jesus Cristo e tudo que envolve a vida dele, nossa leitura é dos 4 evangelhos. Por isso que nós temos 4 evangelhos, porque o que um não traz, o outro traz. O que um traz sobre um evento, o outro também traz, só que traz um outro aspecto. Então é importantíssimo ler
os 4 evangelhos. Muito bem. Eu chamo de pano de fundo, né? O que está por trás, para nós conhecermos rapidamente o que está por trás do Evangelho de João. Bom, primeira coisa, este Evangelho foi escrito na cidade de Éfeso. É uma cidade fora da Palestina, uma cidade fora do Estado de Israel, muito longe de Jerusalém. Porque a tradição, a história pós-bíblica, isto é, fora que nós não lemos no texto bíblico, diz que João foi um pastor da igreja de Éfeso. Ele foi o último discípulo a morrer, morreu de velhice. Morreu exilado na ilha de Patmos, quando ele escreveu sua última obra, que foi o livro de Apocalipse. Então, João viveu em Éfeso, ele pastoreou aquela cidade, aquela região, né, a Ásia, a capital era Éfeso, já próximo ao fim do 1º século. João foi o último discípulo a morrer. Quando João morreu, todos os demais já haviam morrido. O primeiro a morrer foi Tiago, filho de Zebedeu. Isso está no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E assim foram morrendo. Quando João escreveu, Paulo e Pedro já haviam morrido também. E assim todos os apóstolos. João foi o último a morrer no final do 1º século. Paulo e Pedro devem ter morrido entre 64 e 68, na época do imperador Nero. João vai morrer lá por 96 ou 98, portanto, bem longe, né? Muitos anos depois da morte de Pedro e de Paulo e dos demais apóstolos. Ele escreveu para quem? Ele escreveu para gregos, para pessoas que falavam a língua grega, que não tinham nacionalidade judaica, eram pessoas que viviam no mundo ali, na Ásia Menor, né? Na atual Turquia, naquela região. Então ele escreveu para gregos, para pessoas que não conheciam, portanto não eram judias, né? Não eram judeus, então desconheciam a cultura judaica. Eles não conheciam a literatura, isto é, o Antigo Testamento, ou outras literaturas que havia nessa época. Nessa época já havia, além do Antigo Testamento em hebraico e em grego, chamado Septuaginta, nós já vimos isso, havia os Targums, que era uma tradução do Antigo Testamento para o aramaico. Então, pelo menos, nós temos ali, naquela época, no 1º século, 3 literaturas do Antigo Testamento, 3 traduções. O Antigo Testamento em grego, em hebraico e em aramaico. Em hebraico, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, o texto hebraico, a Septuaginta, que é o mesmo Antigo Testamento traduzido antes de Cristo, no século III, para o grego, e os Targums, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o aramaico, porque o judeu pós-exílico já tinha perdido o hebraico. Na época de Jesus se falava aramaico, o hebraico ficava restrito à sinagoga e ao templo, aos escritos sagrados, mas no dia a dia se falava aramaico. Jesus falava aramaico. Então, esses leitores de João não conheciam os Targums, não conheciam a Tanakh, o texto hebraico, não conheciam a Septuaginta. Então, João escreveu em grego, claro, para que eles pudessem conhecer Jesus Cristo, ou que foi possível João, no seu propósito, sobre Jesus Cristo, né? Então, por isso que João é tão diferente dos sinóticos, tão diferente de Mateus, por exemplo, que escreveu para judeus. Então ele cita muito o Antigo Testamento. Cerca de 100 citações do Antigo Testamento traz Mateus. João não traz, né? Porque citar o Antigo Testamento para pessoas que não falam hebraico, né? Não que João não cite, mas ele não é como Mateus, né? Há muita diferença. Mas
por se tratar de Jesus e João por ser um judeu, é claro que ele vai se reportar ao Antigo Testamento, mas não como os sinóticos, não como Mateus, por exemplo, que é o meu paralelo, que escreve para judeus, para convencer os judeus que este Jesus é o Messias. João quer provar que esse Jesus é o Filho de Deus. Era Deus. Veja o propósito, né? Diferente. Então, João enfrentava, na sua época, já no final do primeiro século, uma forma inicial de gnosticismo. O que é isso? Era uma doutrina que tomou o corpo no segundo século, mas que nós já começamos a ver, inclusive nos escritos do Novo Testamento, os autores sagrados debatendo esta heresia dentro da igreja. O gnosticismo tinha a ideia de que a salvação vinha a partir de um conhecimento filosófico, misterioso, que alguns só têm acesso. E outra coisa, eles acreditavam que a carne é má, que a carne é pecadora e que o espírito, na verdade, o invisível que é o santo, que é a nossa busca. Portanto, eles não compreendiam Jesus, que é santo, que é Deus, encarnado na matéria, no corpo que é mau. Então, eles negavam a encarnação de Jesus. Como é que Deus é santo? Que Deus não peca? Que Deus é puro? Como é que ele encarna na matéria que é má, que é impura, que é pecadora? Isso não está fazendo sentido para o grego gnóstico, que era a maioria, né, dos gnósticos eram gregos, não eram judeus, ou judeus de fala grega, né, que já tinham sido contaminados pelo helenismo, que é pela cultura grega. Então, João, você percebe, logo no começo do evangelho, ele diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele diz, a carne não é nada disso, não é má. Tanto é que o Filho de Deus encarnou-se. João combate, portanto, esta heresia, enfatizando a encarnação de Jesus. Ele não toca na vida terrena de Jesus, mas aponta para essa doutrina, né? A doutrina, parte da doutrina da cristologia, isto é, do estudo de Cristo, a encarnação. Se Jesus não se tornou um ser humano, então ele não se identificou com o pecador, então não tem valor nenhum a sua morte. Aliás, não houve morte, porque como é que Deus morre? Deus não morre, é só uma encenação. João combate isto dizendo, não, ele encarnou, Filho de Deus, tomou forma e habitou entre nós. Então João já enfrentava esta dificuldade na igreja. Qual o propósito, portanto, do Evangelho de João? Todo autor sagrado escreve com um propósito. Nós já vimos que Mateus, o propósito era escrever para judeus, para convencê-los, para provar que aquele Jesus que pisou na Palestina no século I, que teve ministério entre 30 e 33, ele é o Messias, é o cumprimento do Messias prometido no Antigo Testamento. João também tem o seu propósito. Qual o propósito de Lucas? Está no comecinho, como nós vimos, né? No comecinho do Evangelho. Ele escreve para Teófilo, para que Teófilo tenha certeza das coisas em que ele havia crido. Portanto, o propósito de Lucas era escrever o Evangelho desde Jesus até o livro de Atos, isto é, a história do cristianismo, como uma forma de Teófilo ter a plena convicção, certeza das verdades em que ele foi instruído. Propósito de Lucas. Propósito de Marcos é apresentar Jesus. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, o propósito é geral, assim, é mostrar, a partir da pregação de Pedro, a vida de Jesus, o poder de Jesus. Marcos escreveu numa época em que a igreja sofria perseguição. Então ele mostra Jesus poderoso na metade do seu livro e mostra Jesus sofredor, sendo
perseguido, preso, torturado, morto. Então ele quer dizer para o seu leitor lá de Roma que o caminho do discipulado é o caminho assim. Ele é uma mescla de poder, de glória e de sofrimento. O propósito de João está aqui, né? No capítulo 20, no versículo 30 e 31. João 20, versículo 30, diz assim: na verdade, João reconhece, né? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O que são sinais? São os milagres de Jesus. Ele chama de sinais. Na verdade, diz João, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Que livro é este? O seu evangelho que ele está acabando de escrever. No versículo 31, estes sinais, isto é, o que ele coloca no seu livro, estes sinais, foram registrados, eu coloquei no papiro, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Christos no grego é a tradução de Mashiach, que é ungido, que é o Messias no hebraico. Portanto, em outras palavras, estes sinais que acabo de colocar no meu evangelho é para que vocês creiam que Jesus é o Messias, claro, prometido no Antigo Testamento. O Filho de Deus, além de ser o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento a Israel, ele é o Filho de Deus. E para crendo em quem? Em Jesus, tenham vida em seu nome. Então, o propósito de João é que as pessoas tenham acesso à vida de Jesus, aos sinais que ele operou, aos milagres, e que este acesso à vida de Jesus, ao seu ministério, sugere fé no seu leitor. E esta fé vai gerar vida eterna, claro, vida no nome de Jesus. Portanto, Jesus é a fonte e o alvo da vida e da fé, segundo João. Portanto, no final do Evangelho de João, a gente descobre o propósito de ele escrever. Ele não escreveu simplesmente uma história de Jesus. João não escreveu porque ele estava sem fazer nada. João não escreveu porque ele ia morrer, embora soubesse disso. Mas ele escreveu para evangelizar. Ele diz: estes sinais, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Como está estruturado o Evangelho de João? Assim como nós tratamos dessa estrutura nos demais livros, é importante tratar agora também do Evangelho de João. Você está lá em cima o prólogo. O prólogo é o prefácio, é o começo, é a preparação do livro. E o epílogo é o finalzinho do livro. Portanto, nós temos um prólogo que é tipo um prefácio, a preparação do livro, do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, e lá no final, chamado de epílogo, isto é, o fim do livro, a conclusão do livro, no capítulo 21, de 1 a 25. Todo o capítulo 21. E entre o começo e o final, entre o epílogo, entre o prólogo e o epílogo, entre o prefácio, a introdução e a conclusão, nós temos dois chamados livros. De forma didática, os estudiosos separam o Evangelho de João em dois livros. O livro dos sinais, praticamente na metade do livro, e o livro da paixão, né? O livro dos sinais, do capítulo 1, do versículo 19 ao capítulo 12, versículo 50. Isto é, até durante todo o capítulo 12 de João. Do capítulo 13 em diante, até o final, 20, 31, que nós lemos o propósito, lembra? É chamado livro da paixão. Vamos começar com o livro dos sinais.
Livro dos sinais, lembra que João falou? Estes sinais, ele não usa a palavra milagre. Ele não usa, ele usa sinais. Por que sinal? Porque o sinal, ele tem uma mensagem atrás dele. É como nós temos a nuvem no céu está escura. O clima está mais abafado. E as nuvens do céu começam a ficar escuras, pesadas, e aí você diz, vai chover. Como é que você sabe que vai chover se não está escrito isto? Pelos sinais das nuvens. Começa a ventar e começa as nuvens se movimentarem com mais rapidez, elas começam a ficar escuras e você diz, vai chover. Isso é um sinal, mas não está escrito, isto é, o vento que antecede a chuva, as nuvens escuras que antecedem a chuva são sinais da chuva. Sinal é isto. João não chama milagre de sinal, porque ele diz que o milagre aponta para um ensino por trás do sinal. Então, nós temos 7 sinais no livro dos sinais, na primeira parte do Evangelho de João. 7 sinais, 7 milagres que João selecionou, que ele chama de sinais, porque cada milagre tem uma lição espiritual por trás dele que o texto traz. Não é uma coisa que eu preciso fazer vigília para descobrir. Eu não preciso me ungir com óleo para descobrir. Não, o texto traz. Então, nós temos o primeiro sinal. Nós já passamos pelo capítulo 2, que trata da transformação da água em vinho. Segundo sinal, Jesus cura o filho de um oficial no capítulo 4. No capítulo 5, o terceiro sinal, a cura do paralítico. No capítulo 6, de 1 a 15, o quarto sinal, a multiplicação dos pães. Ainda no capítulo 6, do 16 a 21, o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. O sexto sinal está no capítulo 9, que é a cura do cego. E o sétimo sinal, no capítulo 11, já passamos por ele, é a ressurreição de Lázaro. 7 milagres, 7 manifestações do poder de Deus. Só que João entende o seguinte, que Jesus não é um milagreiro. Jesus não é um operador de milagre, de sinal para aparecer para a multidão, para se tornar popular, famoso, não. Jesus opera um milagre com uma intenção. A intenção é sempre ensinar e trazer uma verdade espiritual. Vou tomar alguns exemplos de alguns sinais para mostrar isso. Por exemplo, a multiplicação, quarto sinal, no capítulo 6, de 1 a 15. Ali mostra um milagre de Jesus, uma operação sobrenatural. Jesus multiplicando um pouquinho de pão para dar para uma multidão. Na sequência do capítulo 6, na multiplicação dos pães, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Olha só, multiplicou os pães, milagre. Mas na verdade é um sinal, porque ele diz, está vendo isso aqui? Esse pão você vai comer, vai se fartar, mas amanhã vai estar com fome de novo. Mas eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão, quem beber desta água, nunca mais terá fome nem sede. Isto é um sinal. Por trás do milagre tem uma lição espiritual. Vou pegar um outro sinal aqui. O sexto sinal, a cura do cego, no capítulo 9. Cego de nascença, isto é, desde o nascimento é cego. Jesus opera um milagre ali e o cego volta ou começa a ver. E o que o texto vai dizer depois desse milagre? O próprio Jesus vai dizer, olha, quem crê em mim não andará em trevas. Um cego anda na escuridão. Um cego anda nas trevas. Isto é, ele não enxerga claramente. Ele vai cair no buraco. Ele vai topar com uma árvore. Ele vai cair no rio. Porque ele não enxerga, ele está nas trevas. Jesus disse que
as pessoas estão nas trevas espirituais. Embora enxerguem com os olhos físicos, mas elas não estão enxergando com os olhos espirituais. Portanto, elas são iguais ao cego que ele acabou de curar. Mas assim como o cego foi curado e começou a ver, assim também aquele que crê em Jesus nunca andará em trevas, nunca vai se tornar um cego, vai enxergar. Né? Então veja que por trás da cura do cego tem uma lição espiritual. O sétimo sinal, outro exemplo, a ressurreição de Lázaro. Já estava morto há 4 dias. Gente chorando. As irmãs desesperadas e lamentando até, dizendo, se o senhor estivesse aqui, hoje não tem mais solução, mas se o senhor estivesse aqui, a coisa seria diferente. Se o senhor estivesse aqui, Jesus, a coisa seria diferente, mas hoje, já há 4 dias, já cheira mal, não tem solução. Jesus vai ressuscitar Lázaro e na narrativa ele diz aquilo que já foi citado, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está falando do que ele vai fazer com Lázaro. É um ensino espiritual, dizendo aqui, aquele que crê em Jesus, ainda que morra como Lázaro e não ressuscite fisicamente, mas vai viver eternamente. Assim como Lázaro saiu do túmulo para viver, assim é aquele que crê em Jesus. Ele está morto para o pecado, mas ao crer em Jesus, ele toma a vida e vive eternamente, não mais nesta vida, porque Lázaro, embora ressuscitado por Jesus, voltou a viver, a respirar, a comer. Jesus pediu, deem algo para ele comer, né? Estava 4 dias sem comer, morto. Lázaro, anos depois, certamente voltou a morrer. Então, no episódio de Lázaro, Jesus queria ensinar a verdadeira vida perene, isto é, a vida que não tem fim, a vida espiritual, a vida eterna. Então veja que os sinais trazem lições maravilhosas, né? Maravilhosas, por isso que João chama de sinal e não simplesmente milagre. Ele operou o milagre, operou o extraordinário para trazer uma lição. E não simplesmente para ser alguém popular entre o povo. O segundo livro, a segunda parte do Evangelho de João, é chamado de livro da paixão. Paixão aqui não é ninguém apaixonado, não. Por uma outra pessoa, né? Um homem, você ouve falar paixão de Cristo. Jesus está apaixonado por alguém? Não, não é isso. Paixão é sofrimento. Portanto, quando a gente fala a paixão de Cristo, a gente quer dizer o sofrimento de Cristo. E o sofrimento de Cristo são as torturas, é a sua prisão, seu julgamento injusto, a sua morte sacrificial na cruz do Calvário horrenda. Isso tudo é paixão de Jesus. Então, do capítulo 13, do versículo 1 até o 20, versículo 31, é todo o relato que antecede, antes, durante e depois, né? Então, é o chamado livro da paixão. Esse relato do sofrimento de Jesus, da sua prisão, tem nos demais evangelhos, não é novidade para nós, né? Então, eu não preciso me delongar nessa parte. O importante é perceber que o texto de João é um texto organizado. Por isso que ele vai dizer, ele disse, aliás, né? Ele disse aqui, ó, no seu propósito que vimos, né? João 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos, em outras palavras, no meu evangelho, que estou acabando de escrever. Mas estes que eu acabei, esses 7 sinais aqui, foram registrados para que vocês creiam em Jesus. Então, para João era suficiente os 7 sinais. Quais são os 7 sinais? Transformação de água em vinho, Jesus cura o filho de um oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro. Estes sinais, João diz, estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e que, crendo, tenham vida em seu nome. Portanto, estes são os sinais, é uma organização, perceba, né, do livro de João. Quero terminar com as ênfases teológicas de João. Assim como os demais evangelhos, João não foge, né? Não foge da figura de Jesus, portanto, o propósito é um só, como os demais evangelhos, com a diferença aqui e ali, né? Diferenças pequenas, mas no grosso assim, a ênfase é a mesma, é a cristologia. O que é cristologia? É apresentar quem é Jesus. Nós vimos em João 20:31, estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Portanto, o objetivo teológico de João, a ênfase teológica é claro, Jesus Cristo. Por isso que é um evangelho, né? Não pode um evangelho com a ênfase em outra pessoa, em Pedro, por exemplo, o evangelho no próprio João, não cabe. A ênfase principal, primeira até, de João, é claro, apresentar Jesus Cristo. Na teologia, há uma área do estudo chamado cristologia, é o estudo de Cristo. Então, João quer apresentar quem é Jesus Cristo. Se eu estou tratando de Jesus Cristo, qual é a ênfase teológica seguinte? A salvação. Na teologia, nós chamamos de soteriologia, é a mesma coisa, é apresentar a salvação em Cristo Jesus. Veja em João 1:29, que eu queria ler, eu vou ler numa outra versão, nessa aqui, né, diferente da que nós temos usado. João, capítulo 1, versículo 29, são as palavras de João Batista, que é um outro João, diferente do autor deste evangelho. O autor do evangelho de João é João, discípulo, apóstolo, filho de Zebedeu. Essas palavras que vou ler agora são as palavras de João Batista, diferente, tá certo? João 1:29 diz, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, até aqui João, o autor do evangelho, está falando. Agora ele vai citar a fala de João Batista. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro é um filhote de ovelha, um animal muito utilizado na época dos sacrifícios, né? Um filhote de ovelha, uma ovelhinha novinha. Então, no Antigo Testamento, eles sacrificavam esta ovelhinha pelos pecados, né? Para a perdão dos pecados. João aponta para dizer, olha, está vendo ali? Ele é o cordeiro, ele é o filhote de ovelha, que vai ser morto, assim como no Antigo Testamento, ele vai ter o sangue derramado para o perdão dos pecados. Portanto, a ênfase, claro, né, não poderia ser diferente, de João é apresentar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a salvação. Não é nenhum assunto inédito o fim do mundo, né? O fim do mundo. Há uma área na teologia chamada escatologia, que trata deste assunto. Eschatos, no grego, é último, últimas coisas. Portanto, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Que coisas são essas? Eventos que antecedem a volta de Jesus, ou tratam dela, né? Da volta de Jesus. João capítulo 5, verso 22. Olha só o que João diz sobre o fim do mundo. João, capítulo 5, versículo 22. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E o texto continua, né? 5:22 e 29. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Julgamento é o julgamento do final do mundo, né? Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, pois assim como o Pai
tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, né? E por último, verso 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. ênfases teológicas de João: Jesus Cristo, salvação e o final do mundo, quando ele vai encerrar essa história humana. E por último, última ênfase teológica marcante, como nós já vimos, né? No capítulo 14 e capítulo 16 de João, João trata do Espírito Santo, né? Que na teologia a gente chama de pneumatologia, é sobre o Espírito Santo. Pneuma no grego é sopro, é espírito. Logia é estudo, pneumatologia é estudo do Espírito, né? Então, no capítulo 14, só para servir de exemplo, 14, 16 a 18, João diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Consolador é igual ao Espírito da verdade que Jesus enviaria quando ele fosse assunto aos céus, viria o Espírito Santo. Ele diz que os discípulos não ficariam sozinhos, né? E seriam acompanhados pelo Espírito Santo. Então você percebe, pequeno exemplo, né? Capítulo 14 todo, 16 todo fala sobre o Espírito Santo. Nós conhecemos muito do Espírito Santo a partir da literatura joanina, do Evangelho de João. Esses são as principais ênfases teológicas do Evangelho de João. Claro, né? Como qualquer evangelho, tratar de Jesus Cristo, tratar da salvação em Jesus Cristo, tratar do final dessa história, Jesus Cristo finalizando essa história, e, claro, o acompanhamento de Jesus Cristo ao cristão a partir do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo. Então a gente vai ficar por aqui, minha gente, enfatizando que nós encerramos aqui os evangelhos, né? Falamos de Mateus, de Marcos e Lucas, e hoje estamos finalizando o Evangelho de João. Na próxima aula nós vamos entrar e vamos tratar, claro, né? Numa única aula, não dá para ser diferente, por questões de tempo, o livro de Atos dos Apóstolos, um livro importantíssimo. Desde já sugiro que você leia esse livro para a sua melhor compreensão. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.